Então vamos ver o que o Senhor tem para nós dessa noite, amém? Afinal de contas, viemos aqui para isso, para adorar o Senhor e também para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Então abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Aliás, você não precisa nem abrir, uma vez que é um versículo só, ele está projetado aí, e nós vamos ler todos nessa versão para ficar bem bonito, tudo igual, amém? Então vamos lá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez todos. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Então nós vamos conversar sobre isso nessa noite, nesse tema. Até aqui o Senhor. Querido, no domingo passado nós encerramos aí, o mês em que nós estávamos comemorando os 10 anos da IBNA. Então no domingo passado, eu gostaria de ter dado uma palavra tal qual vou dar hoje. Mas como, aquele feriado prolongado, muitas pessoas viajaram, então preferi deixar para que a gente possa conversar sobre esse assunto hoje, amém? 10 anos de bênção, 10 anos de luta, dificuldade, mas 10 anos que nós avançamos bastante, graças a Deus. Poderíamos ter avançado mais, mas chegamos aos 10 anos, com uma estrutura diferente, bem mais avançada do que nós começamos, e eu louvo a Deus pela vida desses 56 irmãos, que foram fundadores dessa igreja chamada Igreja Batista Nova Aliança. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu sei que Deus tem ainda muita coisa para nós, amém, queridos? Pois é, mas o texto me chamou a atenção porque ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí pode ficar uma pergunta: se até aqui Ele nos ajudou, e daqui para frente? Querido, com toda certeza, daqui para frente Ele vai continuar nos abençoando, porque essa obra nasceu segundo a vontade dEle, e é claro que Ele quer que essa obra continue, cresça e prospere cada vez mais. Mas é verdade que as coisas também não acontecem de modo automático, porque Deus poderia fazer com que no domingo que vem tivesse aqui 500 pessoas, pode ou não pode? Pode. Mas Deus estabeleceu algumas condições, eu diria algumas regras. E se você começar a ler lá nos mandamentos, na lei do Senhor, principalmente o livro de Deuteronômio, o Senhor prometendo a bênção para nós como igreja, bênção para o seu povo, bênção para cada um de nós em particular, mas o Senhor estabelece algumas coisas. Ele diz assim: olha, isso vai acontecer quando vocês obedecerem os meus mandamentos. Obediência. De novo, obediência gera bênção. Deus não tem bênção para quem não é obediente. Não tem. Muito bem. Então nós sabemos que isso não acontece de forma automática, ou seja, nós também, da parte de Deus está tudo certo, já está garantido bênção. Mas nós também precisamos entrar com a nossa parte. E você sabia que eu tenho uma fórmula para isso, biblicamente falando? Que Deus me deu uma forma para isso? Qual é a forma? Mostra para nós. Aí, fala para nós. 2R, 1Q e 2C. O que eu falei? O que é isso? É uma fórmula. Mas nós vamos agora decifrar essa forma, amém? Para que você vai gravar essa forma, você tem que saber o que ela significa e para quê, por que ela será usada. Então, nós temos 2R. O primeiro R é o R de quê? Fala para mim. Renovação. R de renovação. Querido, nós não podemos viver no passado. O nome já diz: passado é? Quem que vive de passado? Museu. Então nós temos que
como diz Paulo, deixando para trás as coisas que para trás ficam e avançamos para que estão por vir. Até porque, querido, nós servimos a um Deus que é um Deus de coisas novas. Deus não é um Deus de coisa velha, Deus é um Deus de coisa nova. Lá em Apocalipse 21:5 diz assim: eis que eu faço nova todas as coisas. Isaías 65:17 diz assim: eis que eu crio novos céus e novas terras. Jeremias 3:22 diz que a misericórdia do Senhor se renovam a cada dia. Isaías vai dizer lá no capítulo 40, verso 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Aleluia. Ele é que renova a nossa vida. Ele que faz novas todas as coisas. Então, querido, nós precisamos buscar a Deus, para que Deus possa nos abençoar com uma renovação de vida, renovar a nossa alegria da salvação. Querido, eu não entendo como é que muitos crentes não vivem alegres, não, parece que perderam a alegria da salvação. Crente que você olha para ele, está tudo bem, irmão? Está tudo bem, está mais ou menos, vão levando. Oh meu Deus, está tudo bem? Graças a Deus, na força e no poder do meu Senhor, vai tudo bem. Lembra da mulher lá de Elias? Vai tudo bem? Não estava nada bem, vai tudo bem? Vai tudo bem. Por quê? Porque eu vou atrás do meu Deus, eu sei que vai. Se não está, vai ficar. Fala para o seu irmão isso aí, se não está, vai ficar. O salmista diz, em determinado momento que o salmista estava muito triste com tudo que havia acontecido na vida dele, ele disse assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Querido, peça a Deus para renovar a alegria da sua salvação, para que você possa estar sempre sorrindo, sempre alegre, renovar o nosso compromisso com o Senhor. Meu Deus, como tem crente relaxado hoje em dia. Aqui nessa igreja tem não. Querido, nós precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Deixar de ser crente relaxado. Jeremias diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor. Eita! Então, se você está fazendo a obra do Senhor, querido, relaxadamente, toma cuidado. Renovar a nossa paixão evangelística. Meu Deus, como eu sinto saudade dos tempos em que o crente tinha uma certa, não vou dizer vergonha, mas o crente ficava inibido quando ele ia para a igreja sem levar visitante. Verdade, irmã Norma? Era um compromisso que se tinha de ir para a igreja e levar um visitante. Hoje ninguém nem fala, convida nem ninguém para a igreja mais, ué. Querido, nós precisamos renovar essa nossa paixão evangelística de falar do amor de Deus para as pessoas. Renovar a nossa sede de fome e justiça. Vivemos num mundo, querido, de muitas injustiças, de muita violência, de muita mentira. E nós precisamos ter fome e sede de justiça. Jesus, quando ensinou lá as bem-aventuranças, capítulo 5, verso 6, diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Renovar o nosso amor pelos irmãos. Querido, parece que está esfriando aquele amor, aquela comunhão, aquela koinonia. E sabe uma das coisas que Jesus mais pediu antes dele subir aos céus? Foi que nos amássemos uns aos outros. Mas tem gente colocando o acento no lugar errado. Ao invés de nos amássemos, está botando nos amassemos uns aos outros. Que nos amássemos uns aos outros. Essa foi a oração dele. Então nós precisamos renovar esse amor pelos irmãos,
pelos perdidos, renovar a nossa vida espiritual. Paulo diz que o nosso espírito tem que ser renovado de dia em dia. Vamos, querido, expulsar a rotina, porque a gente vai chegando no ponto de cair numa rotina, naquela mesmice, e a gente tem que acabar com isso, querido, deixar de ser acomodado, deixar de ser desanimado, vamos no português vulgar mesmo, deixar de ser preguiçoso. Larga essa preguiça, meu filho, tenha mais uma renovação espiritual na sua vida. Peça a Deus para dar uma renovada na sua vida, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus gosta de coisas novas, renovadas. Amém, gente? Mas são dois R. O primeiro R é de renovação, o segundo R é de quê? Fala para mim. Restauração. Nós não podemos deixar, querido, que as coisas se acabem, porque o tempo por si só se encarrega de fazer com que as coisas vão se consumindo, não é verdade? Então, de vez em quando, precisa passar por uma restauração. Acontece isso com a casa da gente. Você vai deixando, o negócio vai caindo lá, vai ficando ruim, você tem que, de vez em quando, chegar lá e restaurar o que está ruim, o que está quebrado. Nos móveis da sua casa, você também precisa, de vez em quando, renovar, senão daqui a pouco você vai sentar naquele sofá e vai vazar lá embaixo. Vai deitar na cama, você vai dar pouco, cai lá no chão, que é isso? Dá uma renovada no carro, pode deixar acabar não, tem gente que vai deixando acabar, já viu? Quando eu era supervisor de uma firma e eu saía com os vendedores para fazer a rota, né, chamado fazer a rota, uma vez um vendedor foi me pegar e quando ele abriu a porta que eu entrei assim, não tinha fundo no carro. Ali na frente, sério, não tinha era um Fusca, com licença da má palavra, né? E ele botou um pedaço de pau assim e o banco em cima, cada vez que ele arrancava aquele negócio assim, opa! Ainda bem que não estava chovendo, porque senão eu estava na água, literalmente. Mas uma poeiradazinha, quando ele freava assim, vinha, viu? Eu digo, meu filho, chefe, o negócio tá bravo. Eu falei, bravo não, tá terrível mesmo. Não pode, você tem que de vez em quando dar uma mexida lá, não deixa assim não, No guarda-roupa, tem que dar uma renovada nesse guarda-roupa, senhora. E não vai pedir dinheiro pro seu marido também não. Até na vida da gente, né? O homem não é muito coisa, mas as mulheres também, de vez em quando, tem que dar uma esticadinha aqui, uma levantadinha ali, uma puxadinha de cá, um negócio. Tem que restaurar algumas coisas aí para dar um. Hein? Mas isso custa dinheiro, é o senhor que vai pagar. Você quer o cara quer mulher bonita, mas não quer gastar não. Querido, na vida espiritual também é assim. Vamos clamar a Deus por uma restauração, por tempos de refrigério, de avivamento na vida da igreja, querido. Querido, toda vez que eu falar igreja, eu estou falando com quem? Fala comigo. Comigo também. Restaurar as nossas famílias. Família precisa de ser restaurada, querido. Família está muito esfacelada demais. Conceito de família, o diabo está conseguindo acabar com esse conceito. Restaurar os nossos amados jovens que caíram, se desviaram pelo caminho. Restaurar o nosso coração, fazendo que haja em nós santidade, que é o que Deus quer. Como eu já falei, restaurar o amor pelo próximo, o amor por Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Restaurar o nosso compromisso com o Senhor e com a obra dele, que está muito em baixa.
Restaurar a fidelidade que alguns já há muito tempo deixaram para lá. Eu não consigo entender isso, alguém que foi fiel ao Senhor e que Deus continua abençoando, de repente o camarada deixa de ser fiel ao Senhor. Restaurar o seu compromisso com a obra de Deus, como eu já falei, com as atividades da igreja, com as atividades do meio da semana. Cadê você que na quinta-feira não aparece aqui? Cadê você que não vem na EBD? Deixa eu falar uma coisa para você. Para mim não tem lugar melhor para se aprender da palavra de Deus do que na escola bíblica. Tanto é que o nome já diz, escola bíblica. Mas tem uns que parece que já sabe tudo, já pegou diploma. Eu não sei, não se tira diploma de Bíblia. Agora, se você acha que sabe muito, eu faço um apelo aqui, em nome de Jesus. Vem ensinar para nós aqui então, meu filho. Nós estamos precisando de aprender. Deixa de ser crente domingueiro, rapaz. Para com isso. Vem durante a semana também. Terça-feira eu quero ver você aqui, hein? E na quinta também. Ô, gente, a refeição de quinta-feira é tão boa quanto a de domingo. Deus tem banquete também, comida boa na quinta-feira também, ué. Amém? Precisamos de uma restauração. Se existe alguém, querido, que é especialista em restaurar, chama-se Jesus Cristo. É Ele que restaura as feridas, a palavra de Deus diz isso. É Ele que restaura a vista ao cego, é Ele que restaura os contritos de coração. Ele disse isso. Quando chegou na sinagoga, Ele deu a palavra lá de Isaías. Foi Deus quem restaurou os exilados de Judá. Deus restaurou a vida de Jacó, trapaceiro, mentiroso, mau caráter. Deus restaurou a vida de Davi. Deus restaurou a vida de Paulo, a vida de Pedro e muitos outros. É Ele quem restaura a saúde, é Ele que restaura a finança, é Ele que restaura a alegria, é Ele que restaura o relacionamento com Deus. Então, querido, se tem alguma coisa precisando de ser restaurada na sua vida, peça a Deus, a Jesus Cristo, para que ajude você a dar uma melhorada, uma restaurada na sua vida. Amém? 2 R e um C e um Q. O que de? Fala para mim. Quebrantamento. Sabe um dos versículos mais lindos que eu acho da palavra de Deus? É Salmo 34, 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Ah, querido, como eu acho lindo isso. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Significa dizer, querido, que se uma igreja que é uma igreja quebrantada, ou seja, uma igreja onde os membros têm um coração quebrantado, significa que Deus está presente. Aleluia. Uma igreja quebrantada é aquela onde os membros, querido, procuram uma maior intimidade com Deus. Querido, como é que está a sua intimidade com Deus? Quando eu digo intimidade, é saber. Como é que eu posso dizer que eu tenho intimidade com alguém se eu não sei o que ela gosta, o que eu faço para agradá-la, se eu não procuro estar perto dela? Como é que você pode dizer que tem intimidade com Deus se você não sabe o que Ele quer, de como agradá-lo, se você não tem estado perto, próximo dele? Uma igreja quebrantada é aquela onde os membros buscam a Deus em jejum e oração. Quanto tempo você não faz um jejum? Quanto tempo você não tira momento de oração? Eu não estou falando aquela oração mecânica que você acorda e já está preocupado que a hora está atrasada e você diz assim, Senhor, obrigado pela noite, se é que fala também. Na hora do almoço, você, obrigado, Senhor, e já está comendo. E à noite você começa a orar, Senhor, muito obrigado. Não, isso não é oração. Eu
Igreja quebrantada é aquele onde os crentes, os seus membros, a sua membresia, procura afastar do que é mal, do que é imoral. É aquela onde a sua membresia buscam ser mais semelhantes a Jesus. Aquela igreja cujos membros têm sede pela palavra de Deus. Querido, como tem crente precisando se quebrantar. Crente arrogante. Gente, se tem uma coisa que não combina com ninguém, que é coisa triste você estar perto de uma pessoa arrogante, orgulhosa. Se disser que é crente e for isso, não é crente. Conhece gente que come sardinha, arrota bacalhau? Crente mal criado. Ah, eu sou pavio curto. Uai, vão encobridar esse pavio aí, meu filho, ué. Grosso. Eu sou assim mesmo. Não levo desaforo para casa. Grandes coisas. Aqui, eu conheço alguém que é especialista em afinar quem é grosso. Tem um apontador maravilhoso para apontar esse tipo de gente. Sabe quem é? Jesus. Ele fez isso com Paulo, que é mais grosso que era Paulo. Afinou ele, botou ele bonitinho, fininho. Querido, Jesus nunca foi assim. Jesus nunca foi grosso, Jesus nunca foi malcriado, Jesus nunca foi arrogante, Jesus foi nada disso. Muito pelo contrário, sabe o que ele falou? Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. João, quando vai escrever sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6, ele diz assim: se alguém diz estar nele, deve andar como ele andou. Você ouviu? Ele nunca foi arrogante, ele nunca foi grosso, ele nunca foi malcriado. Pelo contrário. Então, se você está nele, tem que ser assim. Então, querido, peça ao Espírito Santo para dar uma quebrantada nesse seu coração. E 2C, o primeiro C é de quê? De quê? Crescimento espiritual. Querido, Deus não deseja que nós sejamos meninos na fé, não. Qual pai que quer uma criança que sempre bebezinho, sempre pequenininho? Luiz, você quer que o Antônio fique sempre desse tamanhozinho aí e não cresça? De jeito nenhum, é. E você acha que Deus vai querer que nós... Deus quer que nós cresçamos. Cresçamos na fé, na nossa espiritualidade. E é da vontade de Deus isso, querido. Paulo diz assim, que nós devemos crescer em tudo. Efésios 4,15. Até quando? Efésios 4,13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura de Cristo. Você já chegou à medida da estatura de Cristo? Não? Então continue crescendo. Porque o alvo é esse. Temos que crescer espiritualmente, querido. Deus não quer crentes carnais, crentes murmuradores, crentes iracundos, sendo levado por todo vento de doutrina, de um lado para o outro, mergulhado até o pescoço no pecado. Temos que crescer espiritualmente, fugir da carnalidade. Quantos crentes que vivem na fornicação, na mentira, na prostituição, na pornografia. Querida, a vontade de Deus é que nós caminhemos para uma maturidade espiritual, ou seja, para uma vida de santificação. Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, a primeira epístola 4,3, diz assim: esta é a vontade de Deus. E lá tem assim, 2 pontos. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tem gente que fala assim,
Eu tenho tanta vontade de saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Santificação, meu filho. É isso que Ele quer para a sua vida. Porque se você tiver uma vida santificada, pode ter certeza que o restante vem. E como é que se cresce? Só tem uma forma de crescer. É com boa alimentação. Não vejo outra. A alimentação boa que vai fazer você crescer. Querido, a alimentação boa para fazer o crente crescer está aqui. Ó. Esse é o alimento completo. Qual é o alimento completo para um recém-nascido? É o leite materno. Completo. Qual é o alimento completo para um crente que nasceu de novo? Palavra de Deus. Uma igreja que vive a palavra, querida, ela cresce espiritualmente. E uma igreja que cresce espiritualmente, ela contagia tanto os de dentro quanto os de fora. Então, querido, busque um crescimento espiritual para a sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus para que te ajude, para que você cresça em espiritualidade cada dia mais. Chega de ser menino. Chega de ser crente analfabeto. Crente que às vezes não sabe nem a ordem dos 4 evangelhos. Se falar para ele assim, vamos abrir em São Benedito, ele vai ficar procurando São Benedito o dia inteiro. Muito bem, são 2 C, o outro C é de quê? Crescimento numérico, é claro. A igreja é um ser vivo, logo ela tem que crescer. Sim ou não? De onde vem o crescimento? O crescimento vem de Deus. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. E como é que uma igreja cresce numericamente? Como é que nós vamos conseguir esse crescimento numérico? Querido, existe uma fórmula tão simples, mas tão simples, que acho que é por ela ser tão simples que ela não é colocada em prática. É a forma de um ganhando mais um. Presta atenção. Se cada membro dessa igreja ganhar um crente por ano, não estou falando por mês não, por ano, você tem um ano, você tem 2022 todinho para você ganhar uma pessoa para Cristo. Sabe o que ia acontecer no final do ano? Dobraríamos o número. Ao invés de 150, seria 300. Se no outro ano cada um ganhasse mais um, ia para quanto? E se no outro ano cada um ganhasse mais um, seria quanto? Não precisa dizer mais nada, né? Então faz um compromisso com Deus, não é comigo não. Faz um compromisso com Deus de ganhar uma vida para Jesus esse ano. E aliás, essa é a função da igreja. Ganhar vidas. E querido, ó, tem tanta gente perto de você. Quem que não tem parente não crente? Todo mundo tem. Ou é o pai, ou a mãe, é o filho, é o primo, é o sobrinho, é o tio. Comece pela sua família, meu irmão. Esse é o seu primeiro campo missionário. Eu tinha vontade de evangelizar na África. Você não evangeliza nem os seus da sua família, vai para a África fazer o quê? Tem gente da sua família ir para o inferno, você nem fala de Jesus para ele. Agora, sabe o que é difícil evangelizar familiar? Porque você vai falar mais aos olhos deles do que aos ouvidos. E aí, se a sua vida não estiver condizente com aquilo que você diz, para não correr o risco de alguém dizer assim, meu irmão, meu pai, minha mãe, meu tio, sei lá quem, vive me convidando para ir para a igreja, mas para ser crente igual ele. Querido, você tem vizinho não crente, e muitos, quem sabe. Duvido que a sua rua toda, duvido que o seu prédio todo, são todo mundo crente. Você tem colega de trabalho, que às vezes você está trabalhando com ele há 10 anos e não sabe que o cara é crente, o cara não sabe que você é crente.
colega de colégio, aquele seu amigo do futebol, da famosa pelada, sua colega de academia, já falou de Jesus para ele, já convidou eles para a igreja. Essa é a primeira questão, ganhando almas para Jesus. Mas há uma segunda forma também, é buscando os afastados, o que nós chamamos de desigrejados. Querido, hoje é o que mais tem é desigrejado, é gente afastada. Chega num grupinho aí de 10 pessoas, você vai encontrar no mínimo 5 ou 6 que falam assim, eu já fui da igreja. Outra coisa, receber bem as pessoas na igreja. Isso vai ajudar a igreja a crescer numericamente. Porque a primeira impressão é que, com certeza, querido. Você vai numa loja, entrou naquela loja a primeira vez, vendedor não vem te atender, se te atende, atende muito mal, entendeu? Você volta naquela loja? Duvido. E assim na igreja não é diferente. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, para que nós possamos recepcionar bem o nosso visitante. E às vezes eu quase tenho um infarto aqui, quando eu apresento o visitante, você está do lado dele aí, ou atrás, não é capaz de levantar, apertar a mão, dar um abraço nele. A vontade que eu tenho é pular daqui de cima e lá abraçar o cara, porque você não vai. Querida, a vontade de Deus é que nós também cresçamos numericamente, porque a igreja é um organismo vivo, sim ou não? Se é um organismo vivo, tem que crescer. E a responsabilidade é nossa. Jesus deixou essa responsabilidade para nós. Mateus 28, 19, 20. Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É função nossa, querido. É função minha, função sua. É função minha como ovelha do Senhor Jesus ganhar alma para Ele. Mas é função sua como minha ovelha, porque quem gera ovelha é ovelha. Não é o pastor que gera ovelha. Eu gero na qualidade de ovelha, mas quem gera ovelha é ovelha. Então, meu filho, faz favor de engravidar esse ano aí e gerar uma ovelha para Deus. Véio. Pode ser ovelhinha também, que vai virar membro da igreja no futuro, amém? Uma igreja saudável, querido, deve ser uma igreja, então, interessada em ganhar almas para Jesus. Paulo diz lá em Romanos 10,15 que conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas, boas novas. E a igreja, é tarefa da igreja anunciar as boas novas do Evangelho. Então, querido, uma fórmula não passa de uma fórmula se ela ficar no papel, ficar apenas na memória. Ela tem que ser colocada em prática. Então, querido, vamos pedir a Deus para que haja em nós uma renovação, para que haja restauração na nossa vida espiritual, quebrantamento, que haja crescimento espiritual, porque, consequentemente, vai haver crescimento numérico. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus que dias melhores virão. Eu creio que o melhor ainda está por vir. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que? Por isso eu creio. E profetizo em nome de Jesus tempos de bênção na vida dessa amada e querida igreja IBNA. Amém? Que Deus nos abençoe. Que venham 10, mais 10 e mais 10 e mais 10 anos. Eu queria mesmo que Jesus voltasse logo. Nós vamos conversar sobre isso aí talvez domingo que vem. Coisa séria, hein? Coisa séria. Querido, nós precisamos trabalhar essa questão do nosso compromisso com Deus. Nós temos que dar uma guinada na nossa vida
porque os sinais estão cada vez mais evidentes. Jesus está às portas, está chegando aí. Pode ter certeza disso. E é bom você fazer uma análise, botar a sua cabeça no travesseiro e falar: Senhor, eu sei que tu vai voltar, porque a tua palavra diz e ela não falha. E aí pensa se você está preparado e se ele chegar, se a trombeta for tocada, se você sobe. Isso aí só você pode responder. Mas nós vamos conversar sobre isso. Amém, gente? Amém. Glória a Deus.